Olá, Vida Flambe, beleza? Hoje eu vou mostrar para você como fazer essa interação que simula uma rotação 3D. Fica bem legal. Você pode usar tanto para aplicar numa loja, né, apresentação de um produto, na home, ou qualquer outra situação que você achar interessante. Para criar essa interação que simula o 3D, como que ela é feita? Na verdade, ela é uma sequência de imagem de um produto em rotação, né? 360 graus, 180 graus, dependendo de como quer ser feita essa interação, né? Ou também pode ser criado um 3D em rotação, né? Que faz fotos em rotações para também criar essa noção de rotação. É um jeito mais simples e às vezes já supra a necessidade, né? No tutorial aqui, para criar esse banco de imagens em 360 graus, eu vou usar o Vector 3D, que é um plugin que tem no Figma. Eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu falo sobre ele, assim, explico melhor. No tutorial aqui eu não vou entrar tanto a fundo nele, até porque o foco do tutorial não é tanto ele, o que é mais interessante dele é entender a lógica da interação. Mas eu vou fazer aqui rapidinho para você entender como que eu fiz. Eu vou criar várias imagens em 360, não vai ser em 360 graus, eu vou criar algumas perspectivas para ele. Eu peguei esse relógio aqui para a gente fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou fazer algumas variações. Eu vou colocar ele mais ou menos aqui, outra aqui, outra no centro. E a mesma coisa para o outro lado. Até aqui. Vai sair mais ou menos umas 7 imagens. Você pode colocar mais, só que quanto mais você bota, mais complexo faz. Você pode fazer 360 graus. E vai aumentando a complexidade. Para o tutorial, para ficar simples de entender, eu vou fazer só essas 7. Então eu vou colocar uma assim. Eu também já coloquei um display ali, ó, pra gente simular, só para ter um frame ali no nosso smartwatch. Frame. Beleza. Agora eu vou colocar finish aqui. Criou uma imagem. Agora eu preciso criar mais. O que é legal? Se eu deixar selecionado aqui e clicar run de novo, eu estou usando aqui o resource também, eu vou deixar no card aqui também um vídeo que eu falei, expliquei sobre o resource. Então eu tô com ele aqui, com o vector, né, pronto para ser usado. Se eu clicar em run com ele selecionado, ele vai abrir exatamente onde na mesma posição, né? Você vai ver aqui, run. Infelizmente, por algum motivo, ele não pega o frame de novo, então eu vou ter que clicar aqui, apply frame. E agora eu vou dar uma rotacionada um pouquinho mais pra cá. Tá bom. Finish. Segunda opção. Agora eu vou deixar selecionada a segunda. Run again. Run de novo. E vou colocar um pouquinho mais aqui. Aqui, apply frame. Finish. E eu vou fazer isso até eu rotacionar para o outro lado. Acho que você já entendeu a ideia, né? Ok, dei umas erradas ali, mas consegui. Às vezes eu esqueci de apertar aplicar o layout, mas aqui estão todas as sequências aqui. Agora eu vou dar uma organizada nisso aqui. Vou usar o nosso auto layout. Eu vou clicar aqui. Selecionei todos, Shift A. Ó, já selecionou todos. Beleza, bonito. Tenho todas as rotações aqui, ó. Beleza. Essa era a parte que a gente precisa de todas as imagens. Provavelmente isso você ia conseguir ou com 3D alguém te mandar, ou as fotos a gente mandar. Agora começa a parte da interação de verdade. O que a gente precisa fazer primeiro? A gente precisa criar variantes disso aqui. Mas dá para fazer isso de uma forma bem legal. Vou desagrupar agora esse auto layout que eu não preciso mais. Deixar menos aqui.
Agora nós temos todas as imagens aqui prontas. Você percebe que aqui todos eles estão como imagem. A gente vai precisar transformar isso aqui em frame. Como a gente faz isso? Clica com o direito, Frame Selection, ou no caso eu vou fazer aqui, Ctrl Alt G. Transformar em frame. Por que eu preciso transformar em frame? Porque ele vai me dar essas nomenclaturas aqui, ó. Frame 1, Frame 2, que vai me ajudar daqui a pouco, ó. Clico com esse, Ctrl Alt G. Ó, ele virou um Frame 2, que esse vai virar nossas variantes. Então, Ctrl Alt G, Alt G, Alt G, Ctrl Alt G, Ctrl Alt G. Pronto, nós temos todos os frames, cada um renomeado. Agora precisa transformar isso em componentes. Ao invés de eu vir aqui, criar componente aqui, fazer um por um, posso simplesmente selecionar todos aqui. Deixa eu ver o negócio aqui. Ah, tá certo. Seleciono todos aqui. Vou voltar lá para ficar organizadinho, né? Pressiono todos. Ao invés de criar componente, a gente vai nesse do meio aqui, ó. Create Multiple Components. Dá uma olhadinha aqui no lado do painel aqui como é que vai ficar. Ó, todo mundo virou componente. Até aparece aqui, ó, no nosso resource, todas as variações aqui, ó. Nossas 7 variações. Massa, né? Tá acompanhando até aqui? Por que a gente precisa de tudo isso? Porque agora é simples. Como a gente já tá isso aqui, componente, como ele tá renomeado bonitinho, eu seleciono todos eles aqui e vou aqui, ó, Combine as Variants. E clico aqui. Ó, 7 variantes. E por que isso é lindo? Já viu aqui que já aparece aqui? Ó, já até apareceu aqui pra mim. E olha só que animal. Dá uma olhadinha assim, acompanha isso aqui. Aqui tu pode usar pra outras coisas. Agora, todas aquelas imagens aqui estão num lugar só, num componente só, numa variante só. E tá vendo aqui, ó, nas propriedades dele, tá Frame 1, ó, Frame 2, Frame 3, Frame 4, Frame 5, 6 e 7. Viu que lindo? Isso daquele que não curti aí, que eu sei que esse tipo de dica você pode usar para outra coisa, viu que a partir de uma imagem a gente criou um frame, que a gente criou um componente que criou variantes rapidamente. Essa imagem ficou um pouquinho grande do frame que a gente vai usar aqui, eu vou adaptar. Ó, aqui o frame que eu estou usando ele tem 414 pixels, eu vou reduzir um pouco aqui para ficar mais ou menos isso. Vou usar o K para ter o nosso escala sem distorcer nada. Fica mais ou menos o tamanho que a gente quer. Percebe que quando eu reduzo, ele reduz também o componente total, né? Que tá com todas as coisas. 400... mais ou menos isso, vai. Então, quer dizer, você precisa fazer isso certinho. Eu aqui, tutorial, vai ficar assim mesmo. Agora a gente tem aqui, tá mais ou menos o tamanho que a gente precisa pro nosso tutorial. Que é esse frame aqui. Já deixei pronto um botão que a gente vai usar para fazer esse... para arrastar aqui, né? Vou fazer com que a pessoa arraste e vai girando o objeto, né? Isso já me ajuda como referência. Eu vou clicar nesses dois aqui. Esse já vai ser meu novo componente. E a partir desse eu vou criar a variante para interação. Aqui mais ou menos na central. Clico aqui. Ctrl Alt K para transformar em componente. Ó, perceba que até já apareceu outra opção aqui, ó, componente 2. Vou colocar o nome aqui só para a gente entender depois qual que é qual. Interacão aqui. A gente sabe aqui qual que é qual aqui. Esse é o nosso primeiro componente. Esse aqui é interação. Beleza. Agora eu vou tirar ele daqui só pra... não é isso que a gente vai usar, né? Vou fazer um novo frame aqui para ficar organizadinho. Componentes. Temos variações das nossas imagens. E agora a gente vai fazer a variação da nossa interação. Espero que você esteja acompanhando. Só para recapitular, variações das imagens e aqui vai ser a interação em si com o botão. E você já vai entender porque que eu fiz dessa forma aqui, ó. O que a gente precisa fazer? Como tem 7 imagens, esse botão aqui vai ter 7 posições. O jeito certo é a gente calcular certinho aqui, né? 3 para um lado, meio, 3 para o outro, para ficar certinho. Eu vou fazer mais ou menos um olho aqui para ficar mais rápido o tutorial. Vamos lá. Quer uma variante? Só clico aqui. Criamos a nossa variante. Agora a gente, para esse aqui a gente vai puxar um pouquinho para cá. Mais ou menos aqui.
E aí agora eu clico na nossa imagem, frame 1 vai ser o nosso frame 2. Entendeu? Agora a gente pega a nossa imagem, deixa selecionados, mais. Aí ele copia a anterior, né, se deixar selecionado, porque a gente precisa melhor para nossa referência aqui. Puxa um pouquinho para cá. A terceira, né? Eu acho que eu deixei pouco espaço. Mas enfim. Frame 2, frame 3. E agora eu vou fazer isso para todas elas aqui. A mesma variação. Agora tem todas as variantes do botão feitas, com todas as posições e com todas as sequências, né? Agora o que a gente precisa fazer são as interações. Já fazer a interação, então a gente vai no Prototype, clicou no nosso primeiro aqui. O que a gente precisa fazer? Quando eu arrastar para a direita, ele vai aparecer essa imagem aqui. Então como é que a gente faz isso? Onde vai ser a interação? No botão. E vai vir para cá. Note que ele tem que pegar as duas coisas, né? Tanto a imagem quanto o botão. É o frame inteiro da nossa variante. E é em um clique? Não, é quando arrastar, né? Se ele arrastou, ele vem pra cá. Aqui eu deixo imediato, ele não vai me deixar 0, mas eu já clico 0, ele vai deixar 1. E eu vou deixar assim mesmo. Eu quero que ele troque na hora mesmo, não quero que ele faça nenhum tipo de interação, porque até que não vai ficar fluido, né? Ele tem um salto muito grande. E agora a gente vai fazer isso para a mesma coisa aqui. Quando arrastar para a direita, ele vem para cá. Aí já copia meio que tudo. Só tem que mudar aqui, né? Um drag. Eu vou fazer um teste para ver se está funcionando. Arrasto nossa interação para nosso frame. Aqui, dá o play. Fresh. Funcionando. Beleza. Funcionou, viu? Agora a gente precisa fazer isso com todos eles. Parou aqui. Mesma coisa. Clicou nesse aqui, vem pra cá. Um drag. Para ida a gente fez todos. Testar. Funcionou. Peraí. Viu que fez todo ele certinho. Agora a gente precisa fazer na volta também, se a pessoa quiser voltar, né? Aqui, praticamente a mesma coisa. Clicou aqui. Quando ele jogar para a esquerda, ele tem que vir para cá, certo? Drag. Mesma coisa aqui. Para cá. Um drag. A única coisa que a gente não consegue fazer é ficar bem fluido, né? Ele não fica totalmente automatizado assim, né? Mas já dá para entender bem a interação, né? Fica bem legal. Agora eu vou colocar algumas coisinhas só para deixar o layout mais bonito. Vou vir, agora eu não vou mais mudar aqui. Eu vou mudar aqui. Eu vou colocar uma luzinha aqui. Ele tem uma sombra aqui, mas como o background dele é mais escuro, não tá aparecendo muito. Mas eu vou fazer uma aqui bem rapidinho. E ó. Esse cinza mais ou menos aqui. Design. Back. Qual que é? Layer Blur. Aqui, aumentar um monte mesmo. Ficar bem difuso. Aqui, vou jogar lá para baixo. Rolada. Só para ficar um pouquinho mais sutil. Só para dar uma profundidade. E aqui no nosso botão também, para ele dar aquela noção de que é para arrastar. Vou colocar aqui com mais ou menos 14. 16. Deixar com raio 100%. Eu vou trocar, eu vou deixar ao invés de fio, vou colocar stroke.
Eu acho que vou pegar essa mesma cor daqui. Eu vou jogar mais ou menos aqui, acho que eu preciso aumentar um pouquinho mais. Sim. Sim. No centro e vou jogar para baixo. Só para ter uma experiência visual. Legal. Espero que você tenha gostado e valeu!